E aí, galerinha, está começando mais uma videoaula de História do Brasil. E vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o período colonial. Esta é a nossa aula número 3. E nós vamos falar sobre a economia do período colonial. A cana-de-açúcar. A partir de 1530, Portugal optou por plantar cana-de-açúcar no Brasil. Por quê? Porque era um produto que se adaptava fácil ao solo e ao clima brasileiro, e também era um produto que vendia rápido. Os comerciantes holandeses e portugueses financiaram a produção de açúcar no Brasil. A estrutura de plantação era a plantation. O que era plantation? Para poder se configurar como plantation, ela devia possuir 4 características. A primeira, latifúndios, ou seja, grande propriedade de terra. Segundo, monocultura, ou seja, a produção de um único produto, no caso, a cana-de-açúcar. A mão de obra escrava e agroexportador, ou seja, toda a produção voltada para a exportação. A Holanda tinha o monopólio do refino e da distribuição de açúcar, e Portugal era responsável pela produção e o transporte do produto. Esta aliança comercial entre Holanda e Portugal vigorou até 1580. Por quê? Porque a partir desse período, Portugal passa a pertencer à Espanha, porque dá início à União Ibérica. Mas isso nós vamos ver numa outra aula. O Nordeste açucareiro. A região Nordeste se tornou o centro produtor de açúcar na colônia. A agroindústria do açúcar era uma atividade predatória. Por quê? Porque os fazendeiros queimavam grandes lotes de terra para poder plantar açúcar. E também, com a expansão da produção de açúcar, de cana, os portugueses destruíram várias tribos indígenas. Por isso, a agroindústria do açúcar era uma atividade predatória. O local de produção de açúcar era denominado engenho. A propriedade rural compreendia outras subdivisões, como por exemplo a casa grande, onde ficava o dono da terra e a sua família, a senzala, onde ficavam os escravos, o engenho, onde era produzido o açúcar, a lavoura canavieira, que era grande e que ocupava a maior parte da terra, e a lavoura de subsistência, era uma pequena parte que era utilizada para plantar os alimentos para consumo próprio. Na imagem ao lado, nós temos escravos trabalhando na lavoura açucareira. A pecuária no Nordeste. Além da atividade açucareira, a pecuária desempenhou um papel significativo no cenário colonial. A criação de gado cresceu como atividade complementar para abastecer de carne e couro os engenhos, mas logo se tornou uma atividade econômica importante. Por quê? Porque esses animais foram utilizados para transportar os produtos das fazendas para as cidades. E também foi utilizada a força animal para mover os moinhos nos engenhos. E a pecuária também teve um outro papel. Ela mudou a geografia do Brasil. Por quê? Porque conforme foi avançando a criação de gado e a criação de mais e mais pastos, ou seja, começou no litoral e foi indo em direção ao meridiano de Tordesilhas, quando chegou a um certo ponto, foi até ultrapassando o meridiano de Tordesilhas, ou seja, Portugal começou a ganhar mais terras. A pecuária teve um papel importante no período colonial. Uma coisa que tem que ficar claro é que o açúcar era a principal atividade econômica do Brasil no período colonial. O século do açúcar, também chamado de ciclo do açúcar, durou todo o século XVI. Então, até o século XVI, início do século XVII, é o século do açúcar. A economia colonial era regida pelo Pacto Colonial. O que é isso? A colônia deveria comercializar somente com a metrópole, ou seja, Portugal. Todos os produtos produzidos no Brasil eram enviados para Portugal. Certo, pessoal? Então, esta foi a nossa pequena videoaula sobre a economia do período colonial. Se você gostou, curtem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado, até mais, valeu!